Voltamos com Cabeça para Cima de hoje, falando sobre os benefícios e os malefícios da soja. E eu quero agradecer a você que é semeador de Boas Novas, dizer para você que com certeza a gente está aqui por sua causa, porque você assiste a programação, porque você gosta, porque você acredita e porque você colabora com a Boas Novas para a gente continuar fazendo os programas que a gente faz. Eu sempre falo isso quando eu estou aqui e é verdade. Você que não é semeador, eu conheço vários semeadores porque de vez em quando a gente vai na casa deles, gravar com eles, mostrar a vida deles, quem eles são, o que eles fazem, e é um negócio sensacional. Eu fico muito honrado sempre de dizer isso. Muito obrigado. Bom, afinal de contas, soja faz bem ou faz mal depois do que a gente falou aqui? É benéfico, é maléfico? Pode recomendar, não pode recomendar? O que vocês acham? Depende. Diga lá, doutor Gilberto Koserginski. Pois a gente tem que fazer vários questionamentos, né? Primeiro ela é de todo ruim? Não. Ela é de todo mal? Não. Ela é de todo bom? Também não. O que vai fazer valer? Vai fazer valer o que já foi dito aqui várias vezes antes, moderação e equilíbrio. O que a gente tem que perguntar sempre, de onde vem essa soja? Ela é transgênica? Tem alguma coisa a ver transgenia com saúde? Cada vez mais tem. Quando a gente fala de transgenia, a gente está falando de genética. E se a gente está falando de genética do vegetal, a gente sabe hoje que o alimento influencia diretamente na genética do ser humano e do animal. Então, se mexeu naquela genética daquele alimento, por que não vai mexer na nossa genética também? Hoje já se sabe que alguns tipos de câncer estão relacionados à transgenia. Que alguns tipos de não absorção alimentar estão relacionados à transgenia. Isso é um problema grande de saúde pública. E a soja é um dos alimentos mais transgênicos que existe. A gente não sabe no Brasil o que não é mais transgênico. Não só a soja, o milho, o trigo. Farinha. Então a gente fica nesse questionamento. E se ela não é transgênica? Que tipo de outros insumos agrícolas foram usados ali? Que tipos de herbicidas, inseticidas foram usados ali? A planta absorve e passa para você. O que vai influenciar isso na saúde? O cultivo orgânico de soja ele é extremamente reduzido, por conta dos motivos econômicos aqui citados antes. Ele se torna um pouco inviável em termos de uma economia global, mas cada vez mais os países estão tendo essa consciência do pequeno produtor. Isso estimular de uma forma economicamente viável e, ao mesmo tempo, sustentável e saudável para a população-alvo. Então, essa soja específica, que pode se dizer orgânica, ela sim é interessante para o ser humano. E o preparo dela. A gente falou no começo aqui que a soja fermentada, e os japoneses comem a soja fermentada no café da manhã, eles chamam de natto. Eles têm uma série de benefícios. O natto, por exemplo, ele tem uma enzima chamada nattokinase, que ajuda a dissolver os coágulos no seu organismo. Então, para quem já teve um problema cardíaco ou quem tem problemas vasculares, é extremamente interessante fazer uso desse alimento. E assim vai. Então, assim, em relação à bebida de soja, hoje a gente não sabe o que está naquela bebida de soja. Mas se você conseguir fazer com essa soja orgânica um alimento de bebida de soja, ele pode ser que te auxilie na sua refeição. Não substitui. A proteína vegetal, infelizmente, não substitui 100% a proteína animal. Ela tem que ser enriquecida. Isso tudo tem que ser averiguado. Então a soja é boa? É boa. Ela é ruim? Ela é ruim. Mas o que vai dizer isso? Todos esses questionamentos. E no final das contas, uma recomendação para todo mundo. Quer se alimentar bem? Quer ter uma dieta rica? Quer ser saudável? Não tem jeito, tem que procurar um médico, um ortomolecular, endocrinologista, nutricionista, porque eles é que vão dizer pra gente, ó, você pode consumir isso, você pode consumir aquilo, pra você, vai fazer exame de sangue, vai fazer exame de colesterol, vai fazer um monte de coisa pra te dizer, ó, pra você é bom isso e não é bom aquilo. Fala, Fábio. Eu queria que meus colegas me ajudassem, a pediatra da minha filha não recomenda bebida base de soja para crianças. Principalmente meninos, correto? Sua filhinha tem quantos anos? Minha filha, eu tenho uma de 5, uma de 1,5 e a esposa está grávida da 3ª. Grande garota, hein? Parabéns. Tem que trabalhar bastante.
Essa era uma das minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas, Fábio, vou complementar você, ligadas à questão da soja. Dizem que a soja, tá aqui, ó, é bom para redução dos sintomas da tensão pré-menstrual, da famosa TPM feminina, e dizem que não é indicada para meninos porque afetaria na fabricação de espermatozoides e que em alguns casos a soja seria uma coisa não recomendada para homens, que afetaria a masculinidade, afetaria essas coisas. Isso é mito ou... Não é mito. Não é mito. E não é só para meninos e meninas. Meninas também não devem tomar leite de soja até atingir a puberdade. Tá? Então, leite de soja ou bebida ligada à soja só é recomendável para a partir de que idade, Gilberto? Chegou a puberdade na menina, ok. Homem, usar com muita parcimônia. Usar muito de vez em quando, muito ocasional. Não ser a primeira escolha de substituição. Eu acho que a gente precisa tomar um cuidado, porque, por exemplo, tem muita gente usando produto à base de soja, leite, bebidas à base de soja. E sem saber. E sem saber. E sem saber, mas também tem por indicação. Então, por exemplo, existe no mercado leite, bebidas que são consideradas leites e que não tem, que são à base de soja, que são indicadas para crianças, em caso de alergia, existe isso. Intolerância à lactose. Então, aí a pessoa substitui, né, Elaine? Isso, substitui. Mas alguns, a minha preocupação é assim, é que quem também esteja usando por indicação, que não se alarde com isso, porque eu acho assim, todo o alimento, quando você consome, você tem que ter uma indicação. Mesmo os alimentos, porque, por exemplo, hoje existe um modismo muito grande, existe uma gama muito grande de alimentos que estão sendo estudados a respeito que fazem alimentos funcionais. Alguns com algumas comprovações, outros também sem comprovação de quantidade, principalmente. Que o problema é que nós não temos definidas quantidades de determinados alimentos que realmente seriam benéficos ou começariam a incorrer alguns problemas. Então, o meu posicionamento é, por exemplo, alguns casos e algumas doenças, por exemplo, doenças renais, é usado ainda os suplementos que são específicos para doenças renais são à base de soja. Então, outras dietas que para pacientes mais graves, que usam dietas integrais, são à base de soja. Então, a minha preocupação é que essas pessoas não fiquem também alarmadas quanto ao uso, porque isso aí teve uma indicação. Sim, esse alimento ele foi modificado para atender essas necessidades nesses casos, porque existem diversos produtos no mercado à base de soja. Então, o que a gente tem que ter, o que eu entendo como nutricionista é que, por exemplo, a soja, a soja grão, a soja que a gente adquire aí para usar, para a gente estar usando à vontade, realmente não tem indicação. Você vai substituir ela dentro da alimentação saudável, quantidades moderadas, substituindo pelos grãos. Vai te fazer mal, eventualmente, tomar, estou falando isso para a população mais adulta, um copo de leite, um copo de bebida à base de soja? Eventualmente não, mesmo que você goste, tome lá o iogurte diariamente. Não, com certeza não. Mas você tem que ter uma alimentação balanceada, você tem que estar ingerindo de outros grupos alimentares. Porque o que a gente sabe também é que, por exemplo, a soja ela é quelante, ela inibe a absorção de alguns nutrientes que são essenciais. Zinco, por exemplo. Então, para algumas patologias, é até interessante você inibir um pouco a absorção de... Mas só quem está usando zinco demais. Quem tem uma alimentação variada, com alimentos, geralmente você nunca vai ultrapassar as quantidades, porque o organismo, ele elimina os excessos. Né? Agora, é diferente quando você usa a suplementação daquilo ali. Então, o que a gente tem que trabalhar é que, por exemplo, vai ter algumas situações que vai ter que usar um alimento à base de soja. Mas isso aí geralmente vem por indicação. Eu mesmo atendo no meu consultório, às vezes o pediatra prescreve para uma criança que tem alergia
ao leite, principalmente a proteína, um alimento à base de soja. Então, quer dizer, ele está prescrevendo com alguma segurança. E aquele alimento que ele prescreveu, ele tem como fala, o respaldo para ele estar prescrevendo aquilo. Porque senão, imagina a quantidade de pessoas que usam a soja em algum tipo de alimento. Por exemplo, você chega no mercado para comprar um biscoito, tá lá, tem soja. Você vai comprar uma barrinha de cereal, tem soja. Você vai usar um produto, tem soja. Então, mas quer isso dizer, não está indicado? Tem soja, porque isso não está indicado. É indicado, a soja é muito utilizada. Você pode falar melhor, porque sim, até que eu... tem princípios da soja em chocolate, gordura, cosméticos. Tá? Então tem proteína de soja, é altamente rentável. Essa é a grande dificuldade, né? Então, mas Fábio, a gente tem, mas isso não está indicado no rótulo. Porque, bom, ninguém relê também, mas geralmente está lá, coloca traços de soja, né? Lecitina de soja é bastante usado, né? É muito usado. Até a alimentação também. Porque o nome não vai vir soja, né? Vem lecitina de soja. O que mais pode ter, Fábio? Eu vou voltar para aquele viés, né? A gente falou um pouco da questão econômica e questão social, mas só para ter uma ideia, o outro parâmetro. A produção de 2 anos de soja consome 4% de água do planeta. Dentro dessa crise toda que a gente está de água, eu acho que são coisas a se pensar também, em termos ambientais. A questão de consumo de água, aí eu volto a falar na diversidade de outros grãos e de outras culturas, né? Degradação do solo, em termos de contaminação, acidificação, lençol freático. Olha só, a gente tem uma grande cultura centro-oeste, né? São Paulo, centro-oeste, Mato Grosso do Sul. Basicamente, esses campos estão em cima de aquíferos de abastecimento de lençol d'água. Né? Aí, voltando a falar da soja transgênica e da convencional, não existe dados que diz que a transgênica é mais produtiva. Né? Foi outro programa, mas é a transgênica do ponto de vista de ser resistente a um tipo de agrotóxico. Isso. E aí há uma dependência em termos... Antigamente, como é que era feito? Convencional. Uma parcela da produção era o quê? Produzir semente mais para frente. Agora não. Você fica à mercê da indústria. E a indústria ganha 2 vezes. Na venda da semente e na venda do agroquímico. Tá? Então... Estou tirando um pouco o foco da soja, como os colegas têm falado. Tem que ser balanceado. Então, alto consumo de agrotóxico, na soja transgênica, é maior o consumo de agrotóxico, tá? Mesmo com a utilização, tem um sistema de cultivo, não sei se todos conhecem, que é chamado de sistema de plantio direto, que você cultiva um outro tipo de planta para manter a cobertura do solo, diminuir a erosão, melhorar algumas propriedades. Não é repouso do solo. Não é repouso do solo. Não, é repouso. Na entre-safra é cultivado apenas para cobertura. Exato. Só que o quê? Para vir com a soja é utilizado um outro agrotóxico dissecante. Ou seja, você triplifica. Você usa doses de agrotóxico glifosato e utiliza um paraquat, diquat, que é muito mais tóxico. Isso vai se propagando. Então, não só a soja, mas todo... E esse agroquímico pode ser incorporado no alimento, na maneira que ele é consumido. Tá? Então são... Na verdade é um paradoxo, né? Quando hoje todo mundo preza uma alimentação mais saudável mais orgânica, aí vem tudo isso na contramão. Então é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Hoje você indicar alimentos é muito complicado, viu? Então eu foco naquilo ali, que você tem que, como o doutor falou, ser moderado. Você pode ter uma alimentação variada, moderada, mas o alimento ele está ali naquele grupo e tem os seus substitutos e equivalentes. E você, quando a gente trabalha, por exemplo, no grupo da soja, que tem os feijões, lentilha, grão de bico, o que você orienta é variar. Variar. Você variar os alimentos, porque você vai fazer uma combinação melhor. Agora, de tudo que eu já vi, eu posso falar que a alimentação mais saudável é a alimentação mais tradicional. Aquela alimentação mais... o pratinho do feijão com arroz, carne, a saladinha de alface, tomate, um bifinho ou um ovinho. Eu acho que isso daí é o prato saudável. Acho que esse é o caminho.
Quando você começa a incrementar muito, a buscar muita coisa, a querer deixar de comer, inclusive uma coisa que eu me questiono, para que servem os nossos dentes se a gente está substituindo toda a alimentação por cápsula? Por bola. Para que serve os dentes? As próximas gerações vão acabar nascendo sem dentes. Ou perdendo os dentes muito cedo. Eu preciso ir ao break, a gente volta para o nosso último bloco. Papo muito bacana, muito interessante. É bom para a gente aprender. E a gente vai ao intervalo e volta já já. Começando. Cabeça pra cima.